Tem cara aí que vai ter que ser muito mais homem para jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Vai ter que ser muito mais homem mesmo. Não é pouco, não. O técnico Hernan Crespo, ele faz ali a sua estreia pelo time do Tricolor e tem muita coisa para falar. O Crespo, ele tem desde o Oscar, que nós temos que entender uma coisinha a mais aqui sobre o Oscar. Além do Oscar, nós temos que interpretar também o que tá faltando para alguns caras terem mais honra, mais hombridade, mais coragem pra jogar nesse time. Porque esse time, o cara não chegou no São Paulo por mera casualidade, ele não chegou gratuitamente, ele custou, ele está custando, e aqui agora tá faltando vergonha na cara pra alguns aqui, e nós vamos ter que falar. É claro que esse São Paulo aí, ele não é a realidade, né? É um resquício do terror que nós passamos, é um resquício daquele pesadelo que nós tínhamos de técnico, é um resquício que perder pro Flamengo hoje nunca pode ser normalizado, nunca. Pode ser normalizado perder um jogo, mas pelo menos você pode entender, interpretar, né? Falar, caramba, o técnico novo agora, qualquer um que fosse, podia ser o Ancelotti, ele podia até perder esse jogo. É um campeonato brasileiro que nós não podemos perder pro Flamengo lá porque não ganha aqui do Sport. Então a realidade também não é só assim. Mas vamos lá. Vamos defender o São Paulo aqui, o Futebol Clube. Eu vou defender o São Paulo porque eu vi uma ótima intenção do Crespo e de alguns caras, sobretudo jogadores emprestados, por incrível que pareça. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui hoje. Acho que vai ser um vídeo bastante controverso em alguns pontos, vai ter gente que vai discordar bastante de mim aqui, mas também paciência, né? Agora você que tá aí olhando no meu olho, que quer dar que concorda, chega no like, dá uma hypada aí no vídeo, vamos lá, chega nesse like aí, vem comigo, vamos fazer parte dessa família que só cresce, se inscreva aqui no canal também, porque o São Paulo perde pro Flamengo no Maracanã de 2-0, com praticamente dois gols do Luiz Araújo, um gol de placa do Luiz Araújo, que era jogador de base do São Paulo, e também depois um rebote do Luiz Araújo, que o maluco do Flamengo lá faz o segundo gol. E aí, eu olhando pro Luiz Araújo, pensei comigo, né? Falei assim, cara, o São Paulo não tem grana pra trazer um Luiz Araújo, né? Não tem dinheiro, porque essa maldita diretoria que o São Paulo sempre tem, não só esses da gestão atual, mas os anteriores, os que venderam o Luiz Araújo a preço de nada, que vende baratinho, se desfaz do cara. Hoje, o cara seria um sonho de consumo do São Paulo muito distante, porque ele é muito caro. Só que ele é formado por nós. E tá aqui no Flamengo, ele não tá no Paris Saint-Germain, ele não tá no Real Madrid, que são caras que ganham euro, que nossa... Não, ele tá aqui no Flamengo. Então era pra ele estar no São Paulo, se não fossem diretorias bizarras, escrotas, escrotíferas, nojentas, repugnantes. A pior coisa que pode acontecer é o São Paulino ficar amarrado com essas diretorias que usurparam do nosso time, né? Então hoje olhar pro Luiz Araújo e tomar praticamente dois gols do cara é um tapa na lata. Lógico que é. Por que não? Claro que é. Era pra estar aqui. David Neres de um lado, Luiz Araújo do outro, põe qualquer centroavante, qualquer meia, dois pontas que desequilibrariam qualquer momento. Mas não, venderam a preço de nada, baratésimo, não compraram ninguém, compraram dinheiro pra jogar fora, vende-se dois caras da base valorizadíssimos no mundo do futebol europeu hoje, e aí você traz caras que não vão jogar pra ficar emprestando pra Cruzeiro, Atlético, traz pra não usar. É o modus operandi mais bizarro mesmo, safado e canalha, que diretorias do São Paulo, pessoas aí nojentas, poderiam fazer para nós aqui. Mas dito isso, tirando o fator do Luiz Araújo, dá uma dorzinha de corno, não, do Luiz Araújo fazendo gol em nós, sabe, tomando gol no ângulo, nós ali, temos quem para jogar de ponta? Temos Cédric Soares, passou aí, Enzo Dias emprestados, os caras tem o Luiz Araújo sambando. São coisas que só muito se vê no São Paulo, né? Mas estreia no time do São Paulo, coisas. O senhor Marcos Antônio, que o Júlio Casares, Belmonte, bateram tanto o pé que tinha que trazer. Tinha que trazer o Marcos Antônio. O cara, ele tem medo de jogar futebol muitas vezes. Ele era um jogador que era pra ele ter feito o que o Modric faz ali no futebol. É um meia, volante, São Paulo não tem a bola, ele é volante, São Paulo tem a bola, ele é meia, é um cara intenso, um cara de perfil físico, né, corpinho levinho, que pode correr o campo inteiro, não vai sentir nada, vai correr pra cá e pra lá e pum. As bolas que esse rapaz pegou, que ele tinha alguma condição de olhar, pensar e fazer algo,
Ele se livra da bola no primeiro milésimo de segundo, que é para demonstrar que ele tem medo de jogar bola. Ele tem medo, talvez essa camisa pese demais para ele. Ele foi comprado. O senhor Marcos Antônio, que o Júlio Casares, Belmonte, bateram tanto o pé que tinha que trazer. Tinha que trazer o Marcos Antônio. O cara, ele tem medo de jogar futebol muitas vezes. Ele era um jogador que era para ele ter feito o que o Modric faz ali no futebol. É um meia volante, São Paulo não tem a bola, ele é volante, São Paulo tem a bola, ele é meia. É um cara intenso, um cara de perfil físico, né? Corpinho levinho, que pode correr o campo inteiro, não vai sentir nada, vai correr pra cá e pra lá e pum. As bolas que esse rapaz pegou, que ele tinha alguma condição de olhar, pensar e fazer algo, ele se livra da bola no primeiro milésimo de segundo, que é para demonstrar que ele tem medo de jogar bola. Ele tem medo, talvez essa camisa pese demais para ele. Ele foi comprado, o leite já está derramado, já era, a vaca foi pro brejo, o cara já tá comprado, vamos ter que pagar a partir do ano que vem. E aí o Bobadilla entra no lugar dele, que foi uma boa notícia. O Bobadilla tentou um chute pro gol que o Marcos Antônio jamais tenta. O Bobadilla tentou dar um carrinho que o Marcos Antônio não dá. O Bobadilla tentou a bola em profundidade lá pro André, que o outro lá, o Marcos Antônio não faz. Então o time que vai, dá um chapéu no Palmeiras, contrata o Bobadilla, traz pra cá, coloca pra jogar, o cara vai performando entre técnico burro e técnico jumento e técnico ridículo, o Bobadilla vai tentando ter um lugar ao sol ali. Até que a diretoria, do nada, com o técnico horroroso que tinha, ela vai, escanteia o Bobadilla e traz um cara igual o Marcos Antônio, que custando um dinheiro que nós não temos. O Crespo, vendo a situação, numa saia justa tremenda, o Crespo já tira o Marcos Antônio no segundo tempo e coloca o Bobadilla de maneira acertada, que deve ser muito mais jogador, talvez, do que o Marcos Antônio. Não sei se é mais jogador, mas a atitude e a coragem, isso é certeza. Certeza que o Bobadilla é muito mais malandro, muito mais cai pra cima, muito mais, tô no São Paulo, do que o Marcos Antônio, infelizmente com dor no coração. O Cédric Soares, eu esperava menos dele nessa partida, muito menos. Quando ele consegue chutar a bola no gol, numa boa jogada em diagonal que ele entra na área, ele tentou ali nas limitações dele marcar o Bruno Henrique e tal, deixa claro duas coisas. Uma é que ele tá tentando, ele foi homem pelo menos. Né? Tem que ser mais pra jogar no São Paulo. Mas ele é um cara de 34 ou 33 que vem de contusão eterna. E é um cara que realmente ele tem as suas limitações. Então, assim, olhando pro que eu vi do Juan Fran, do Rafinha, o Cédric Soares, ele é mais ou menos a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, vai fazer bons jogos, outros não, vai usar a liderança. Tá bom, acaba sendo um saldo até que positivo. Eu vim mais pra criticar o Cédric Soares, só que assim, hoje ele não merece tantas críticas. Ele não tem uma pedreira do caramba. Marcar o Bruno Henrique tem que se levar em consideração. Os caras com o Alexandre, depois com o Ayrton Lucas, depois com o outro. É três caras assim que você fala, cara, os três jogariam no meu time fácil. Então isso tem também. Então eu não vou criticar aqui hoje o menino aí, o Cédric Soares. Mas o senhor Alisson, assim como o Marcos Antônio, o que tá acontecendo aí, bacana? E aí, bacana? Você vai jogar só isso aí? Caramba, você tem o Pablo Maia no resguardo, na camisa 5. Marcos Antônio, Alisson e Oscar. Era pro São Paulo recuperar essa bola do Flamengo? Alisson e Marcos Antônio era pra querer jogar. Acabou minhas férias. Eu vou pegar o Flamengo, eu vou escrever história no coração do torcedor São Paulino. Eu vou pra cima dos caras, eu vou conseguir... Nenhuma jogada. Nenhuma tentativa, nada. Vou tocar de lado. Dane-se, vou tocar de Oscar, que o Oscar vai pôr no pé do André Silva e morra a jogada. Concordo que a tática não era propícia pra alguém fazer algo, eu concordo. O Crespo no próximo jogo já mete o Ferreirinha, tira ou o Sabino ou o Marcos Antônio. Perfeito, já muda pra caramba já. A engrenagem já é outra, óbvio. Agora, não precisava Marcos Antônio e Alisson fazerem nada mais. É isso aí que tem pra entregar. Eu queria do Alisson o que eu vi no Enzo Dias, que é o jogador de mais hombridade que o São Paulo teve hoje. O jogador mais cascudo que o São Paulo teve hoje. Um cara que é emprestado, um cara que não entregou os pontos em momento algum, caiu pra cima dos marcadores, trombou, deu carrinho, bateu, apanhou e fez tudo. Aí o Alisson e o Marcos Antônio, com a bunda na manteiga ali, com a bundinha na manteiga. Não, toca no Oscar, toca no André, acabou a jogada. Ah, vai se lascar também, meu.
Entrou o Ferreirinha e o Rian Francisco, entraram, e o Bobadilha, e nós vimos que o futebol não é esse lixo todo aí que nós estávamos vendo. Por quê? Porque o jogador tem que ter caráter também. O jogador tem que ser homem também. Então a decepção hoje fica muito grande pro Alisson, pro Marcos Antônio, né? E aí dá pra falar também do Oscar? Claro que dá. Mas o Oscar, porra, o Rames Rodrigues veio, tinha que ter um formatinho pra ele jogar. O Oscar veio, tem que ter um formatinho pra ele jogar. Assim como o Hulk tem um formatinho pra ele jogar no Atlético. Assim como o Ronaldinho teve um formatinho pra jogar no Atlético e no Flamengo. Né? Não era marcando. Assim como o Arrascaeta tem um formatinho pra ele jogar no Flamengo. Luiz Soares tinha um formatinho pra ele jogar no Grêmio. Você tem um cara igual o Oscar, você tem que ter um formatinho pro cara jogar. Claro que tem que ser cobrado. Entrou em campo Ferreirinha, Lucas Moura, Oscar e André. Oscar tem que ser o mais cobrado de todos. Tem que ser o mais cobrado. Mas não hoje. 2 segundos volantes com medo do escuro. Marcos Antônio e o Alisson. Tinha medinho da grama. Medo da grama. Não, grama não. 2 com medinho. O André Silva morto ali na frente ali. E também não é nem culpado também. Porque aqui pedreira do caramba. Cédric Soares com limitações claras e evidentes físicas. Enzo Dias tentando. O que vai cobrar do Oscar aqui? Mas vai ser cobrado no próximo jogo com o Ferreirinha em campo. Óbvio que vai, nem tenho nem dúvida. Mas hoje eu acho que o Crespo não tinha o que fazer e nem tampouco o Oscar. E também não vou cobrar o André Silva. Muitos querem que eu chegue aqui agora para destruir o André Silva também. Assim como o Oscar, que não tinha como jogar, o André Silva também não tinha. Eu quero que o André seja banco do Rian, tá? Que fique claro. Pra mim é Rian Francisco. Agora, hoje não dá pra cobrar do André. Tudo que ele não é o Ronaldo fenômeno, né? Ele não é o Messi, ele é o André Silva. Se fosse o Ronaldo, concordo, né? Pegar a bola, driblar 4, 5, 6, 8, calma, né? Não é a questão. Não é o perfil dele, ele é um atacante da área ali e tentou até, né? Se sai o jogo 0x0, seria heróico. Pena que tomamos 2 gols. Agora, quando eu olho e vou além, né? Sabino, assim, o pior em campo disparado. Sabino fez uma partida hoje, assim, que se fosse por ele, o São Paulo tomava 5, 6 gols. Fácil. Cartão bobo, todo atrasado, errando passe curto, errando bola que o Plata chutou uma bola que o Sabino não tem condição, tá meio gordo até, não tem condição de esticar o pé na área. Ainda bem que o cara do Flamengo perdeu o gol. O Sabino, por ele, acabava 5, 6x0 pro Flamengo. Ele foi horroroso. O Rafael, um colosso, um titã no gol, operou milagre atrás de milagre ali e tomou só 2. Né? Tomou só 2, um deles indefensável. Então é claro que o Sabino ele foi o pior em campo, isso é indiscutível. O Alan Franco também jogou muito mal, mas assim, conhecendo que o Sabino vai ser banco e tem que ser banco, e que o Alan Franco é um monstro que hoje esteve mal, eu vou ignorar a existência aqui de Sabino e de Alan Franco, apesar de eu achar que faltou coragem também pros dois. O ponto alto pra mim aqui é coragem. Assim como o Alisson e o Marcos Antônio. Sabe aquela conversa que nós viemos de, vamos cair, São Paulo é isso mesmo, Zubeldia fez um ótimo trabalho, tirou leite de pedra, São Paulo é horroroso, São Paulo é essa bosta aí, essa coisa que ficou tanto tempo, mais de 1 ano na nossa orelha. O Sabino e o Alan Franco interpretaram, o Marcos Antônio e o Alisson interpretaram assim. Entraram com medo hoje. Então o trabalho do Crespo é enorme. O trabalho do Crespo ele vai ser enorme. E um deles é resgatar o coração desses caras aí. O Crespo vai ter que resgatar o brio, a fibra, o amor desses caras por jogarem no São Paulo. O Crespo vai ter um trabalho enorme, não tenha dúvida. Vai ser gigante o Crespo vai ter que fazer nesse tipo de São Paulo. Então o Alan Franco, o Sabino, talvez até Marcos Antônio e Alisson, mas do Marcos Antônio e Alisson eu esperava mais. Porque é meia, atacante, tinha que jogar. O Sabino com medo, todo cagado ali com o Flamengo, o Alan Franco, é uma coisa. Agora o outro é meio atacante, tem que cair pra cima do marcador, velho. Tá com medo do quê, bacana? Tá com medo do quê? Sabe, assim, horrível, horroroso, inacreditável. É um time que, hoje, perder pro Flamengo lá, nunca pra mim vai ser normalizado. Você não vai ver chegar no canal aqui, ó, e falar assim, ó, tá normalizado. Perder pro Flamengo lá foi normal. Normal é o caramba. Normal é o caramba. Agora, dado o limbo que nós estávamos, o pesadelo, dada aquela falta de trabalho de mais de 1 ano de um técnico inexplicável, aí tudo bem, perdemos pro Flamengo. Já com o Red Bull a história tem que ser outra.
Não aceitamos mais. O Ferreirinha já voltou. O Oscar tem que jogar, tem que tirar um Sabino ou Marcos Antônio, algum volante ou um zagueiro. Pode pôr 3 zagueiros, mas não pode pôr 3 volantes. Pode pôr 3 volantes, mas não pode pôr 3 zagueiros. É um ou outro. É o São Paulo. Tem que jogar bola. O Red Bull não é fácil em nada. E nós temos que chegar lá e ganhar. É o Rian? Acho que é o Rian. Mas pode pôr até o André. Volta o Luciano, que vai ser atacante. O Oscar vai ter mais uma triangulação ali. Vamos cobrar do Oscar. Jogou com o André Silva, Ferreirinha, Luciano. Tem que ser cobrado sim o Oscar. Com certeza. E a diretoria do São Paulo, né? Que foi não só muito passiva esse último ano inteiro com esse projeto de técnico, esse projeto fracassado, esse projeto frustrado, esse projeto inexplicável de técnico do passado, que o São Paulo hoje flerta com uma zona de rebaixamento muito presente, muito real mesmo, e a diretoria hoje tem o SED que não tem um lateral direito reserva, né? Então tá faltando. E o último cara agora que eu vou cobrar é o senhor Wendel. Eu não vou esquecer de você, cara. Eu fiz campanha pra você vir pro meu time. Eu não vou esquecer de você. Você não tomou a posição do Enzo Dias no treino? O que você fez no treino? Você fez a barba, você passou perfume, veio jogar, colocou a chuteira, amarrou, chegou no treino, a bola chegou em você, se tocou de lado. O que você fez? Eu quero saber. O que você fez, senhor Wendel? O que você fez? Você é um dos maiores salários do time de São Paulo. Você tem 31 anos e uma bagagem de futebol europeu. Do Bayer Leverkusen, também do Porto, que você veio pra cá, e de seleção brasileira. Então eu quero saber de você, senhor Wendel, Crespo, Belmonte, Casares. Eu quero saber, eu quero a verdade. O que o Wendel fez? Ele não treinou? Ele treinou com a mão no bolso? Ele treinou de braço cruzado? Ele tá com medo de jogar futebol? Por que ele não ganhou essa posição do Enzo Dias ainda? Eu sei que o Enzo Dias merece ser titular, mas eu quero saber do Wendel. Ele vai cruzar o braço e dane-se a gente. Vai cruzar o braço e dane-se a carreira, dane-se o time do São Paulo, que paga quase 1 milhão por mês pra ele. Não é com ele, então. Vou cobrar aqui o Ferreirinha, é isso. Eu vou cobrar aqui o Rian Francisco. Só. Não vou cobrar do Wendel. Vou cobrar só do André Silva, não cobra do Wendel. O Sabino hoje tem que crucificar. O Wendel não precisa falar nada. O Sabino veio de graça. Melhor o Sabino que o Wendel até agora. O saldo hoje é melhor do Sabino do que do Wendel. Só que um ganha, sei lá, 200 conto por outro ganha 1 milhão. Então eu quero saber direitinho. Por que o Wendel tá de braço cruzado? Vai jogar quando? O que tá fazendo pra ganhar essa posição? Nós precisamos saber. Nós precisamos ver isso aqui. Então vamos abrir o treino, Casares. Abre o treino pra gente. Nós queremos ver o Wendel. Por que nós temos um lateral de seleção brasileira, de rodagem de Europa, que ganha quase 1 milhão por mês, e nós temos que ajoelhar e rezar pro Enzo continuar no São Paulo? Por que o reserva do River Plate, que é o único jogador do São Paulo emprestado hoje, é titular de um cara que era pra ser a solução da nossa lateral esquerda? Isso tem que ficar mais claro pra gente. Então tem que ser homem, cara. Tem que ser homem pra pôr a camisa do São Paulo. Senhor Wendel, senhor Marcos Antônio, senhor Alisson. Esse o Alisson eu até entendo que tem um pouco mais de história. A história do Marcos Antônio e do Wendel no São Paulo é zero. Eles têm que fazer a história. O Alisson precisa jogar mais. Mais e muito mais. E o Oscar também. Então eu quero saber, tem que ser mais homem pra pôr essa camisa. Tá ouvindo, Sabino? Tá ouvindo o Cédric Soares? Tem que ser mais homem pra pôr essa camisa. Não é vir aqui, ó, gosto da estrutura, meio time, quero ficar aqui. Tem que ser mais homem pra jogar aqui. Um abraço. Até a próxima. Valeu!